para sermos santos, para a salvação, porque aprove a Ele agir dessa forma. Mas o que é que acontece? Muitos dizem o seguinte: eu não creio nesta doutrina porque Deus seria injusto em escolher alguns para a salvação e deixar outros na sua própria condenação. Não, mas será que Deus realmente está sendo injusto em agir dessa forma? Na verdade, todos merecemos a condenação, mas aprove a Deus salvar alguns através da loucura do Evangelho para a salvação. Ele diz aqui: quem diremos, pois, a injustiça de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem quer. É assim que Deus age. Deus é soberano, Ele faz da forma que Ele bem quiser com as suas criaturas. E Ele fala aqui: será que o oleiro não tem poder sobre a massa, para mesmo a massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Ou não? Ou a palavra de Deus está mentindo? O que acontece, como você fez a pergunta, é que a maioria das igrejas, elas abandonaram o verdadeiro Evangelho. Elas estão vivendo um falso Evangelho. Elas estão preocupadas com os bens das ovelhas e não com o bem espiritual das ovelhas. Elas estão preocupadas em ganhar dinheiro com a palavra de Deus, mas não estão preocupadas no crescimento espiritual de ninguém. São verdadeiras empresas. As igrejas hoje são verdadeiras empresas. Todas as igrejas que se afastaram da fé reformada, elas são igrejas apóstatas. Elas são igrejas que se desviaram, são seitas heréticas que se desviaram dos caminhos do Senhor. Israel, no Antigo Testamento, se desviou do caminho do Senhor. E hoje a igreja não está diferente, não. A igreja também está afastada dos caminhos do Senhor. Não conhece a palavra de Deus. Conhece a Bíblia. São pessoas que estão dentro da igreja, caminhando para o inferno, achando que estão salvos, com a Bíblia debaixo do braço. E a palavra de Deus fala que quando essas pessoas estiverem diante de Deus, muitas irão ouvir: não vos conheço. Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, que está preparado para o diabo de seus anjos. Muitos ali vão dizer: olha, nós em teu nome fizemos milagres, nós profetizamos, nós falamos em outras línguas, nós fizemos isso e aquilo outro, mas ele vai dizer: não vos conheço. Esse conhecimento não é um conhecimento, um mero conhecimento de Deus saber que algo existe, mas é um conhecimento de relacionamento, é um conhecimento de nascer de novo, é um conhecimento de ter, participar da natureza de Deus. Esse verdadeiro conhecimento, a maioria dos crentes hoje estão desprovidos desse conhecimento. Felizmente. Em 2 Tessalonicenses 2:13-14 diz o seguinte: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Você crê nisso? Porque Deus escolheu você desde o princípio para a salvação. Mas o que é que dizem a respeito desse texto? Não, diz o seguinte: olha, Deus escolheu você desde o princípio para a salvação, porque Deus sabia que você ia crer. Isso é mentira. Isso é mentira. Sabe por quê? Porque todos mereciam a condenação eterna. Todos estão mortos em seus delitos e pecados. Nenhum iria crer. Porque eles estão mortos espiritualmente e o morto não tem a capacidade de crer nem de buscar a Deus. Eles estão sob a ira de Deus, destinado à perdição e ao castigo eterno. Mas a palavra de Deus diz que Cristo, Ele nos deu vida e vida em abundância. Ele nos deu vida, todos nós mortos em nossos delitos e pecados. Então, quando Ele nos dá vida, Ele nos dá vida porque Ele viu que nós iríamos fazer alguma coisa, porque nós não iríamos fazer nada, porque estávamos mortos. Ele ia fazer nada. A palavra de Deus diz que a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso também de vós, isso o quê? A salvação. É dom de Deus, e Deus dá o dom dele a quem Ele quer. Ele diz isso nas Escrituras. A Bíblia fala sobre isso. Por que é que as pessoas não leem a Bíblia? Porque as pessoas são inimigas de Deus. Estão dentro da igreja, estão lendo a Bíblia, mas a maioria deles odeiam a palavra de Deus. A maioria dos crentes odeiam a Bíblia.
são inimigas de Deus. Então, dentro da igreja, com a Bíblia cantando, levantando a mão, são árvores frondosas, mas que não têm frutos. Vão ser cortadas e lançadas no fogo do inferno. É isso que vai acontecer. Ou será que eu vou ser seus inimigos porque eu estou falando a verdade? Eu tenho uma responsabilidade com a palavra de Deus, com a verdade aqui, bíblica, com a verdade bíblica, que está aqui de forma descritiva. Mas que muitos não leem, nem entendem a palavra de Deus. Tem mais alguma pergunta a fazer? Então o senhor afirma aí que os arminianos pentecostais, eles mesmos se contradizem com a palavra do Senhor. Pois eles acreditam que, alguns acreditam que nós somos eleitos, nós somos escolhidos, mas temos o livre-arbítrio. Isso é uma contradição. Eu nunca vi escravo ter livre-arbítrio. O homem é escravo do pecado. A palavra de Deus fala em João 8,44, diz que o homem é filho do diabo e quer fazer a vontade do vosso pai. Se ele é filho do diabo e quer fazer a vontade do pai, que é o Satanás, do pai dele, que é o Satanás, como é que ele pode afirmar que tem livre-arbítrio? Se o homem está, se a palavra de Deus diz que o diabo cegou o entendimento do homem para que ele não lhe resplandeça a luz do Evangelho, como é que ele pode dizer que tem livre-arbítrio? Como é que ele pode se voltar para as coisas espirituais? Como é que ele pode buscar a Deus? É conversa. A palavra de Deus fala que o escravo do pecado, ele só busca os desejos da carne. A inclinação dele é para o mal. Quando você nasce de novo, quando você é alcançado pelo Espírito Santo de Deus, você passa a ser servo do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus passa a habitar em você. Você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Também não pode dizer que é livre, porque você faz a vontade agora de Deus. Você é guiado pelo Espírito, você não é livre. Ou seja, a liberdade, como pensa ter, é escrava. A liberdade, ele é movido pela sua natureza corrupta. Ele faz aquilo que a natureza corrupta dele está inclinando ele para o mal, para fazer a vontade do pai dele, que é o diabo. Veja o que é que diz lá em Efésios. Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que opera, que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, você antigamente andava segundo o curso deste mundo. Você fazia a vontade dos demônios. Você era guiado pelos demônios. Você fazia a vontade deles. Você era inimigo de Deus. Você não tinha desejo nenhum de buscar ao Senhor. Mas ele diz aqui: eu vos dei vida. Quem foi que deu essa vida a você? Foi você que desejou? Você nunca desejou isso. Mas foi ele que deu vida a você. Você estava morto. E a palavra de Deus fala lá em Romanos 5,5 diz que o amor de Deus foi derramado em vossos corações pelo Espírito Santo de Deus que vos foi outorgado, imputado, que significa dado, sem que a pessoa possa questionar se quer ou não. Portanto, a palavra de Deus ela é clara a respeito da predestinação. Nós fomos predestinados para a salvação em Cristo Jesus. Deus nos predestinou desde a eternidade. Inclusive, o próprio Cordeiro de Deus havia sido imolado antes da fundação do mundo. Se o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo, se houve um pacto da graça entre Jesus Cristo como representante da humanidade com Deus, Deus deu um povo a ele para que ele salvasse. Ele disse: eu vim fazer a vontade de meu Pai, e a vontade de meu Pai é que nenhum daqueles que ele me deu pereçam, e eu lhes dou a vida eterna. Amém? Amém. Não é verdade? Será que Jesus Cristo perdeu alguns daqueles que ele disse que ia dar a vida por ele? Jesus Cristo disse que veio fazer a vontade do Pai. Ele fez a vontade do Pai? Fez. Ele salvou aqueles que ele disse que ia salvar, aqueles que Deus deu a ele? Está salvando. Está com dúvida? Não, estou entendendo. Mas se tiver com dúvida, pode falar, mas dúvida nós iremos tirar agora. Não continua não. Ok. Amém? Então nós vamos encerrar por aqui. Que todos fiquem na paz e que
O amor de Deus seja derramado em vossos corações pelo Espírito Santo de Deus.